Olá, muito boa tarde. O meu nome é Nuno João, eu sou o Diretor-Geral da Your Way Education e muito obrigado por terem vindo e estarem presentes no nosso webinar. Nós hoje tivemos um contratempo, a escola não pode estar presente, mas nós temos um próximo webinar com esta escola também. Hoje seria para os nossos mercados e os nossos países de Portugal, Espanha e Hungria. Nós somos um grupo português, temos escritórios em vários países. Este webinar seria para Portugal e Europa. Iríamos ter a falar um bocadinho do contexto dos estudantes europeus, e no próximo dia 8 vamos ter um webinar mais voltado para o Brasil e para o México, e um bocadinho com o que seria o contexto um bocadinho dos estudantes americanos e sul-americanos. Vamos mudar aqui e reorganizarmos aqui um bocadinho. Eu peço desculpa por este imprevisto. Nesta altura, neste contexto, estas coisas ocorrem a todos nós e é normal e natural. Mas temos este próximo webinar que já no próximo dia 8, desde já convido todos também a estar presentes. Eu vou fazer só uma pequena abordagem à escola, colocar um pequeno vídeo e uma pequena apresentação para os que estão presentes não perderem, por assim dizer, o seu tempo, e se tiverem curiosidade de conhecerem melhor a escola e falarem com os estudantes, estou certo que no próximo dia 8 podemos fazer um evento até maior, com mais estudantes, e convidar também os estudantes brasileiros e também, se calhar, alguns estudantes europeus que estudaram nesta escola e estudam, para falar um bocadinho convosco. Então, se me permitirem, eu vou então passar um pequeno vídeo e depois uma breve apresentação da escola. Até já então, obrigado. A safe, caring, and accepting community enables Hilton Head Prep to mold students of strong character. Through students' engagement with exemplary faculty, participation in co-curricular arts and athletic programs, and meaningful involvement with the community, Prep prepares competent and motivated students to succeed in college and beyond. Hilton Head Prep's dedication to its core values of strength, academics, service, integrity, community, and innovation drives the success of each member of the community. The Hilton Head Prep curriculum incorporates a solid foundation with critical thinking skills, while leveraging students' creativity and preparing them to thrive in an ever-changing world. Hilton Head Preparatory School's vision is to be a strong, diverse, rigorous, and innovative independent school that showcases its core values to Hilton Head Island and the world beyond through the character and success of its students and faculty. Vou agora também colocar uma pequena apresentação e, sem ser especialista e sem ser o representante da escola, eu conheço a escola. Ela já esteve em Lisboa o ano passado, não há 2 anos, em outubro, esteve connosco em Lisboa, e conheço bastante bem a escola, então posso falar um bocadinho sobre ela e usar aqui a apresentação. Ou seja, a escola chama-se Hilton Head Preparatory. Nós hoje teríamos o Rodrigo de Souza, que é brasileiro também, e vive na escola, e é o Assistant Director of International Programming, mas ele teve um contratempo e não pôde estar presente hoje. E então, alguns factos rápidos da escola. Foi fundada em 1965, é uma pré-capa 12. O que é que isto quer dizer? Tem todos os anos, desde o kindergarten até o 12º ano. Isto é importante para os estudantes portugueses, porque esta escola matricula estudantes no 12º ano e concede o diploma americano, o que é muito valorizado pelos estudantes portugueses que normalmente vão no 12º ano estudar nos Estados Unidos. Tem uma população estudantil de 400 e 40 estudantes internacionais, ou seja, 10%, uma pequena população, o que é uma escola muito boa para aqueles que querem estudar nos Estados Unidos, mas não numa escola internacional, querem ter o verdadeiro contacto com estudantes americanos. Tem um Full ASL Program. O que é que isto quer dizer? Para aqueles estudantes que não têm um bom nível de inglês, English as Second Language é um programa robusto, preparado para elevar o nível de inglês dos estudantes, e tem 17 cursos AP. O que é que são cursos AP? São disciplinas especiais
de um grau de dificuldade já de universidade e que são muito valorizadas nas candidaturas ao ensino superior. Normalmente há 3 níveis de dificuldade nas disciplinas americanas: ao normal, ao honors e ao AP. O normal é aquele nível que os estudantes têm que fazer para passar de ano e ter o diploma. O nível honors é aquele nível que os estudantes escolhem para provarem às universidades que escolheram, por exemplo, uma matemática de um nível intermédio alto. E o nível AP é um nível que tem exame nacional, ou seja, as outras, normalmente as disciplinas americanas não há exame nacional, apenas são os testes e a avaliação contínua. As disciplinas AP têm um exame nacional que é feito em maio, e este exame confere uma robustez muito grande à cadeira e tem uma outra vantagem para os estudantes portugueses. Os exames nacionais AP são equivalentes aos exames nacionais portugueses, ou seja, nós podemos usar o exame AP Cálculo, por exemplo, dos Estados Unidos, como equivalente a Matemática A, ou Matemática B, ou Matemática aplicada às Ciências Sociais. E quem refere o AP Cálculo, refere outros exames. Em termos de escola, temos aqui alguns rankings da NICE. A NICE.com é a entidade americana mais reputada em termos de ranking das universidades e das escolas secundárias. Então diz-nos aqui a NICE que esta escola que vos trago hoje, a Hilton Head Preparatory School, está entre os 14% das escolas privadas americanas, ou seja, o que é um ranking das escolas privadas, ou seja, uma seleção da seleção das escolas privadas. É considerada número 1 boarding school no estado da Carolina do Sul. Para aqueles que não sabem o que é uma boarding school é uma escola que tem a residência estudantil built-in, ou seja, dentro do próprio campus. É a escola número STEM do seu condado, Beaufort County, e é a escola número 2 de high school na Carolina do Sul, em termos de ranking geral, ou seja, combinando boarding school com private day, ou seja, são escolas privadas que os estudantes residem com os seus pais. Combinando todas estas escolas, a Hilton Head consegue o segundo lugar. Ou seja, por aqui já conseguem ver que é uma escola de topo académica e que tem 10% apenas de estudantes internacionais e 90% de estudantes americanos. E os tais 17 disciplinas AP que serão importantes caso, por exemplo, queiram fazer o AP Cálculo de ter equivalência depois em Portugal. Vamos ver aqui a localização geográfica, ou seja, esta escola está na Carolina do Sul, na ilha de Hilton Head, que é uma ilha na costa. É um destino de férias, e o aeroporto mais close é Savannah, que é a capital do estado da Carolina do Sul. É uma cidade e uma ilha, pelo que me reportaram, que tem uma qualidade de vida extremamente elevada. Tem, por exemplo, 270 restaurantes na ilha de Hilton Head, e é muito cosmopolita e há muitas famílias que têm casas de férias e é uma zona muito agradável. Sobre as boarding houses, o que é que são as boarding houses? São as residências estudantis onde os estudantes vivem com os dorm parents. Às vezes em Portugal as famílias e os estudantes preferem o alojamento com família anfitriã porque julgam que uma residência estudantil é uma coisa do género militar e é uma coisa do género daqueles colégios católicos passa a expressão de freiras. Não é. Ou seja, aqui na Hilton Head são casas grandes, em que são com vários quartos, casas com 5, 6, 7, 8 quartos, e em cada ficam 2, 3 estudantes por quarto. Cada quarto tem a sua casa de banho. Estas casas têm piscina, como vemos uma foto. Os house parents são full-time house parents. O que é que são house parents? São famílias, muitas delas que são professores da escola ou funcionários da escola, que vivem nestas próprias boarding houses, que fazem parte da comunidade e que então a sua missão é um bocadinho
prestar assistência aos estudantes e estar disponível para qualquer coisa que os estudantes precisem e, claro, observar que eles estão, por exemplo, o curfew, que é a hora em que eles têm que estar recolhidos nos seus quartos, estão todos os estudantes na casa e não há nenhum estudante que tenha, por alguma razão, tem alguma questão ou teve alguma dificuldade em chegar à residência estudantil. Ou seja, temos aqui uma residência que fica a um passeio a pé da praia e do campus. Este webinar insere-se numa temática que nós chamamos de From Coast to Coast. Então nós escolhemos duas daquelas escolas que nós gostamos particularmente e os jovens portugueses gostam porque têm praia. Nós somos um povo marítimo e às vezes há excelentes escolas no interior dos Estados Unidos, em estados no norte, em estados no centro dos Estados Unidos, mas os estudantes portugueses preferem as costas porque têm falta da praia. Então, e o clima do norte central americano é um bocadinho duro para os nossos padrões. E então, estas duas escolas que escolhemos, estamos a fazer esta rubrica From Coast to Coast. E esta tem particularmente esta localização na ilha de Hilton Head. Não é muito comum a Carolina do Sul, mas nós quisemos trazer esta escola porque é uma escola da costa, ou seja, tem praia a uma distância de um passeio. Aqui, neste slide, a escola apresenta um dia típico, ou seja, nos Estados Unidos as aulas começam mais cedo do que na Europa, do que em Portugal. Qual é o objetivo? É libertar depois tempo à tarde para outras atividades que as escolas na Europa não oferecem e que as escolas americanas oferecem e que faz parte da cultura, e é por isso que elas são tão especiais, e é por isso que o investimento numa escola e num diploma americano é um investimento que fica para a vida, não só em termos académicos, mas também em termos de convivência, em termos de clubes e de esportes, que vamos falar a seguir um bocadinho. Então, depois do pequeno almoço, ou seja, começa às 7 da manhã, as aulas começam às 8. Às 9h35 há este advisory. Todos os estudantes vão ter nas escolas privadas de topo como esta, um advisor que é um counselor, ou seja, uma pessoa que acompanha o estudante no seu percurso e vai reunindo com ele de vez em quando sobre como é que está a ir as disciplinas, como é que estão a correr os testes, como é que está as candidaturas à universidade, se precisa de alguma questão. E então depois temos o morning break, o lunch. Depois, às 2h50, o academic support para aqueles estudantes que necessitam de um apoio académico. E depois temos as atividades, por exemplo, temos aqui os desportos, vemos aqui o voleibol, o beisebol, a dança e Sports Perform Academy. O que são os Sports Perform Academy? Esta escola e algumas escolas americanas têm academias desportivas. As academias desportivas são um programa desportivo dentro da própria escola que é um bocadinho mais forte do que os programas normais. Normalmente os treinadores destas Performance Academy são treinadores profissionais e algumas escolas especializam-se em alguns desportos até e são preferidas por estudantes depois para as bolsas de estudo americanas. Vocês sabem certamente, e nós temos este imaginal das bolsas de estudo americanas. Se vocês forem atletas federados, a possibilidade de terem uma bolsa de estudo numa universidade americana é relativamente elevada. Se não forem estudantes federados, vai ser difícil, e há um bocadinho o sonho da bolsa americana, mas um atleta que não é federado não é assim tão fácil. Estas escolas o que oferecem são academias para aqueles estudantes que, por exemplo, não são federados nos seus países, não têm um currículo já nos seus países, podem fazer um ano nos Estados Unidos e durante este ano nesta Performance Academy vão fazer um portfólio com um treinador profissional que vão depois apresentar a uma universidade americana. Uma coisa é concorrermos de Portugal com o diploma português
e sem um atestado da Federação Portuguesa de judo, ténis ou de basquetebol, em como somos federados. Outra coisa é concorrermos com um diploma americano, uma universidade americana, e aplicar uma bolsa de estudos depois de termos passado um ano numa escola de topo. Então, se for a escola número 1 de um estado, como o estado da Carolina do Sul, e depois aplicarmos uma candidatura, uma universidade, uma bolsa de estudos, a probabilidade é muito superior a se concorrermos em Portugal. Portanto, o investimento também numa escola que tenha uma academia desportiva é importante. E Hilton Head tem academias desportivas, por exemplo, no voleibol, é muito forte, e no soccer também. Vamos ver aqui um bocadinho sobre o campus, ou seja, estas escolas têm os seus edifícios. Normalmente os dormitórios ficam ou no perímetro da escola ou uma breve distância. Aqui na Hilton Head os dormitórios estão mais junto à praia, e depois o transporte para a escola é um percurso de 5 minutos de autocarro, se não estou em erro. Aos fins de semana, outra coisa que é extremamente interessante nas boarding school, e que os estudantes portugueses às vezes, pronto, nós não temos a cultura da boarding school. Para nós, uma escola privada com um internato, um colégio interno, é uma coisa boring. Lá está o colégio militar ou a escola de freiras. Numa escola americana, uma boarding school é completamente diferente, ou seja, é uma pequena cidade, é uma pequena comunidade que é formada dentro da escola, é uma comunidade de professores, é uma comunidade de dorm parents e é uma comunidade de estudantes, ou seja, os estudantes vivem com os seus colegas, os seus amigos. Muitos destes estudantes nas boarding houses são americanos. Há escolas de dois tipos, ou seja, há aquelas escolas internacionais americanas que têm boarding school só para estudantes internacionais e, por exemplo, os estudantes queixam-se e não querem muito a ficar num num dormitório com estudantes de só internacionais, querem fazer amigos americanos, e eu compreendo isso e acho interessante a vontade dos estudantes portugueses em ficarem e conhecerem a cultura americana e terem amigos americanos. Por isso, às vezes, preferem a família anfitriã. Mas aqui nesta escola, como vimos, só 10% da população é internacional, e então há estudantes americanos também nos dormitórios. Aos fins de semana, e aqui uma grande diferença para os programas com estadia em família anfitriã. Portanto, quando está com uma família anfitriã, tem que se adaptar um bocadinho ao estilo de vida da família anfitriã. Há famílias muito viajadas ao fim de semana, que aproveitam os fins de semana para viajar. Nós temos estudantes nos programas clássicos de intercâmbio que visitaram, viajaram por todos os Estados Unidos, visitaram o Grand Canyon na Califórnia, foram à Flórida, inclusivamente visitaram o México. E temos também estudantes em que as famílias ficam mais por casa ao fim de semana e gostam de descansar, ou têm os seus hobbies, e gostam de ficar na comunidade e não são muito viajadas e não têm uma vida muito intensa. Para aqueles estudantes que forem muito intensos, gostarem de ao fim de semana fazerem coisas diferentes, fazerem programas com os amigos, visitarem museus, fazerem day trips. Nós vemos aqui o que é que estas escolas oferecem, um sem número de atividades ao fim de semana. Normalmente os estudantes têm depende da escola, da Hilton Head não sei em concreto, vamos perguntar-lhes no próximo webinar. Normalmente as escolas têm uma aplicação que vocês escolhem o que é que querem fazer. Por exemplo, vamos imaginar ao sábado que a escola propõe, um grupo pode ir a Savannah a visitar o museu, outro grupo pode ficar e relaxar na praia e fazer, por exemplo, um evento na praia, outro grupo pode ir almoçar a Hilton Head num dos restaurantes e depois ficar e ter uma sessão de cinema à tarde, e vocês escolhem: eu quero ir ao cinema, ou quero ficar na praia, ou então quero ir a Savannah visitar o museu. Isto é normalmente o tipo de atividades que estas escolas oferecem. O objetivo aqui é os estudantes não estarem aborrecidos, não ficarem em casa no seu
no seu quarto. É claro que se o estudante quiser e tiver um teste, ou que se quiser ficar, tiver tido uma semana intensa e quiser ficar a descansar e a ler um livro, claro que pode. Mas aqui a questão é, apenas se quiser, se o estudante quiser fazer atividades, estar com os amigos, aproveitar para praticar inglês, praticar desportos, kayaking, pescar, bowling, ir ao cinema com os amigos, visitar as cidades próximas. Estas escolas, as boarding schools, proporcionam isto tudo. Enquanto que uma família anfitriã, por mais viajada que seja, por mais gosto que tenha em fazer programas, claro que uma boarding school tem uma capacidade diferente de ter os estudantes motivados e ter os estudantes e ter atividades para todos os gostos, ou seja, é mais fácil vocês encontrarem atividades, encontrarem grupos e fazerem amigos e passarem o fim de semana fazendo aquilo que gostam numa boarding school do que, por exemplo, ficando com uma família anfitriã. Aqui vemos um bocadinho os desportos que esta escola oferece. Por exemplo, o voleibol de raparigas é muito forte nesta escola e se vocês quiserem, por exemplo, concorrer a uma bolsa de estudo pelo voleibol, esta é uma boa escola porque tem outra particularidade. Tem voleibol de praia, que é uma modalidade olímpica, como vocês sabem, e qual é a vantagem? É que, como há poucas escolas nos Estados Unidos que têm voleibol de praia, o facto de vocês virem de uma escola com academia e terem praticado voleibol de praia, se calhar com um treinador de topo na modalidade, se calhar, como há poucas aplicações com uma bolsa de estudos de voleibol de praia, a vossa possibilidade aumenta. Temos também sailing, cross-country, swimming, ténis, golfe, ou seja, é uma escola que as escolas neste estado, ou seja, a Carolina do Sul fica um bocadinho acima da Flórida. O golfe é um desporto muito considerado e também Portugal, sendo um país de golfistas, esta é uma escola que nós temos muito bom feedback de estudantes que gostam desta escola pelo golfe. Mas pronto, há vários desportos e nas escolas americanas há 3 épocas desportivas, fall, spring e a winter, perdão, e a spring, ou seja, vocês têm a possibilidade de praticar 3 desportos. A vantagem um bocadinho numa escola privada que vocês têm praticado desporto é que vão praticar o vosso desporto com certeza. Às vezes numa escola pública é difícil os estudantes entrarem na equipa A porque eles, por exemplo, chegam no 12º ano e a equipa já joga desde o 9º, 10º, 11º, e às vezes é um bocadinho difícil para os estudantes internacionais chegarem ao nível A e o treinador pô-los a jogar. Numa escola privada, como vocês têm mais atenção e toda a gente sabe o vosso nome, vocês têm mais possibilidade de mostrar o seu valor e de jogar nas equipas A das escolas. Outras coisas outra valorização que as escolas americanas dão e outra oportunidade de investimento é nas artes e nas performing arts, ou seja, a Europa continental nós não damos muito valor às artes, ou seja, nós relegamos as artes para cursos que lhes chamamos técnico-profissionais e outros afins. Não lhe damos o peso não lhe damos por assim dizer, falta-me uma expressão, não lhe damos a importância que damos às ciências. A coisa diferente é nos Estados Unidos e na Inglaterra, ou seja, são países, a cultura anglo-saxónica valoriza muito mais as artes como um perfil holístico, desenvolvimento humano, desenvolvimento de raciocínio, desenvolvimento das soft skills, de comunicação, de debate, de interação com outros seres humanos, explorando as emoções, coisa que nós na Europa não fazemos eu acho que é uma limitação muito grande que nós nos autoimpomos e não usamos as artes e este fantástico mundo que nos possibilita
trabalharmos as emoções que depois nós, quando chegamos ao mercado de trabalho e vemos que, mais que até as características de base, e o que nós temos no nosso curso e no nosso currículo e as nossas notas e as nossas médias, é a nossa capacidade de gerar empatia, de comunicar e de fazer grupos e alianças com outros seres humanos. As artes são muito importantes aqui e as escolas americanas, principalmente quer as públicas, quer as privadas, mas as privadas com um bocadinho mais de enfoque, dão um conjunto de possibilidades, quer em termos de música, quer em termos de artes visuais, artes plásticas, e tem outra particularidade, que é, vamos imaginar que um estudante chega ao departamento de artes e tem um projeto diferente. Os professores vão fazer um currículo à medida. Esta escola, e dou-vos um exemplo da Hilton Head Preparatory School, o que é que esta escola consegue fazer? Nós tivemos uma estudante que gostaria de estudar Fashion Design, e a Hilton Head propôs-lhe fazer um currículo à medida em Fashion Design, e esta estudante teria um dual diploma, ou seja, a escola iria lhe emitir o High School americano, o diploma do High School americano, e um diploma de Fashion Design, que para um concurso uma universidade americana iria colocar muito, muito à frente na candidatura. Ou seja, as escolas privadas têm esta vantagem de, como dominam um bocadinho o currículo, poder adaptar um bocadinho o currículo às vossas necessidades. Uma escola pública, são excelentes, americanas, a Your Way tem excelentes programas em escolas públicas, são as mais populares, e as escolas públicas são fantásticas também, mas em termos de atenção ao estudante, em termos de fazer uma coisa à medida, ou seja, uma coisa de propósito para o João ou para a Maria que quer, ou para o Pedro que querem concorrer a artes nos Estados Unidos, uma escola privada vai-vos ajudar a fazer um portfólio muito, muito mais rico. Depois, outra característica muito interessante que nós também não valorizamos muito no nosso ensino europeu continental são os clubes. Os clubes, as associações de estudantes, aquelas atividades que, para além depois das aulas e depois dos programas que os estudantes fazem com os professores, os próprios estudantes têm iniciativa de fazer um clube. O que é muito interessante é que, por exemplo, se houver um clube que vocês gostariam de formar, a escola dá-vos total liberdade para isso. Vocês podem formar um clube e convidar outros estudantes a juntarem-se a vós. Vamos imaginar que queriam fazer, por exemplo, um clube de voluntariado. Chegam à escola e fazem uma proposta. Nós queremos fazer um clube de voluntariado e com esta missão de, por exemplo, reunir fundos para apoiar crianças que têm necessidades educativas, ou então nós voluntariamos-nos para dar aulas de inglês a crianças que não podem pagar um explicador. E então fazem um clube e a escola dá-vos um local, dá-vos uma sala, ajuda-vos a fazer, por exemplo, um evento de angariação de fundos. E isto é muito importante porque desenvolve as nossas capacidades de proatividade, desenvolve as nossas capacidades de fazer amigos, desenvolve o nosso inglês, desenvolve a nossa capacidade de mobilizar outras pessoas para uma causa comum. E depois, claro, nós na nossa Europa continental, depois fazemos os nossos cursos teóricos e depois chegamos ao mercado de trabalho e depois dizem-nos que precisam de estudantes proativos e que criem que façam o seu próprio, proponham as suas alterações à empresa, que sejam proativos. Mas onde é que está a base disto? A base disto falta-nos. E é por isso que a Your Way, a nossa missão, a nossa missão é trazer ao conhecimento das famílias portuguesas as possibilidades de investimento durante o high school, não na universidade, não depois no mercado de trabalho, quando a nossa personalidade já está formada, mas no high school. No high school é quando nós nos encontramos, definimos quem somos, definimos aquilo que nós queremos resolver no futuro, temos a nossa personalidade, definimos muita coisa. Depois na universidade já somos maiores de idade,
muito do caminho já está feito e às vezes é difícil depois voltar atrás. Investindo no high school e então, se possível, num país que aporte coisas diferentes da Europa. A Europa é muito boa em muitas coisas e Portugal é um excelente país para viver e para estudar. Nós temos excelentes escolas também, mas há coisas que só se encontram nos Estados Unidos. Uma delas aqui, vimos o desporto, vimos as artes e aqui neste slide temos o empowerment, o leadership, os clubes muito que são incontornáveis numa escola americana e numa escola privada vocês vão ter ainda mais apoio para seguirem o vosso próprio projeto. Outra questão muito importante nesta escola e nas escolas privadas é a candidatura às universidades americanas. A candidatura às universidades americanas é muito diferente da candidatura às universidades na Europa. Então, Portugal dos Estados Unidos é gritante. Nós fazemos a candidatura depois de finalizarmos o 12º e depois de fazermos os exames nacionais, ou seja, fazemos a candidatura no final do 12º em julho e agosto. Nos Estados Unidos, a candidatura é feita no final do 11º ano / início do 12º ano. E é por isso que depois temos o prom, nós temos a cerimónia de finalistas, ou seja, o último ano, o 12º ano, os estudantes já não apenas fazem os exames nacionais se quiserem melhorar a nota. Os exames, os SATs, que são requeridos para acesso às universidades americanas, são feitos no 11º ano. O SAT é uma prova combinada entre matemática e inglês, e normalmente é feita, os estudantes fazem-na 1, 2, 3 vezes, porque pode ser feita várias vezes, e fazem-na durante o 11º ano. Há raras exceções fazem outra prova no 12º ano, mas as universidades começam a aceitar candidaturas no início do 12º ano, em outubro, e muitas delas fecham em novembro, dezembro. Ou seja, muitos estudantes, quando nos contactam no final do 12º, dizendo que gostariam de apoio para uma candidatura a uma universidade americana, nós temos que infelizmente dizer, muitas delas já fecharam. Claro, estou a falar das universidades de 4 anos. Claro que há politécnicos e são excelentes universidades também, que são universidades de 2 anos, as chamadas colleges. Nós temos programas em colleges também, mas são programas de 2 anos, não são as universidades de 4 anos de licenciatura. Quem quiser entrar numa universidade de 4 anos e fazer a licenciatura nos Estados Unidos tem que ter a noção de que tem que concorrer no final do 11º ano. O que é que estas escolas ajudam? Ajudam em que a candidatura é muito diferente da candidatura a uma universidade em Portugal. Não conta só a nota e a média, conta o currículo, conta as atividades extracurriculares, conta os clubes que vocês participaram, contam os esportes que vocês praticaram, contam os programas de voluntariado que fizeram e depois contam uma entrevista pessoal. Ou seja, os estudantes... Esta máquina toda, por assim dizer, é montada dentro das próprias escolas secundárias com o guidance. O que é o guidance? O guidance é um profissional que está disponível para o estudante e vai aconselhá-lo sobre qual é a universidade mais adequada para o estudante, se o estudante tem, se tem boas perspectivas de entrar ou não, e se tiver, o que é que ele pode melhorar? Vai ajudar a fazer as cartas de apresentação, vai ajudar a fazer um portfólio artístico, vai telefonar para as universidades e vai recolher informação para vocês, e vocês podem confiar nesta pessoa para vos ajudar a fazer a candidatura. Esta pessoa sabe os prazos todos, sabe o que é que esta universidade em particular prefere, porque colocam os estudantes destas escolas todos os anos, têm uma larga experiência e estão em contacto direto com o responsável de admissões das universidades, porque as universidades americanas escolhem os alunos. As universidades portuguesas não podem escolher os alunos. Chega alguém com uma média, elas têm que considerar para os números clausos que têm, e todos os estudantes que caibam naqueles números clausos, os primeiros 50, têm que ser admitidos. Numa universidade americana, a universidade escolhe, ou seja, há um board
o Admission Board, que apresenta uma candidatura de um estudante, decide, o estudante tem o perfil para a nossa universidade para este curso ou não, e o estudante pode ter 19, como pode ter 13. Depende das características do estudante. E é por isso que o Guidance, esta pessoa que vai ajudar o estudante a fazer a candidatura, pode dar aqui um imenso apoio e pode também ajudar. E vemos aqui este slide, 5,2 milhões de scholarships awarded. O que é isto? Isto é o desconto que os estudantes da class of, os estudantes de 12º ano da class of 2020, ou seja, do ano passado, conseguiram em redução, ou seja, bolsa de estudo em universidades americanas. Temos aqui também no slide que 100% esta escola tem uma taxa de 100% de college acceptance rate, ou seja, todos os estudantes que se candidatam à universidade, todos os estudantes que finalizam o 12º ano e se candidatam têm uma vaga numa universidade americana. E temos aqui também estes 17 AP Courses, que é muito forte, ou seja, nestes 17 AP Courses vocês podem escolher diversas disciplinas de diversas áreas, desde cálculo, microeconomics, macroeconomics, ou seja, se vocês quiserem ir para a economia, gestão, podem já fazer estas disciplinas AP, que, como vimos, tem um exame nacional, que depois pode dar equivalência em Portugal também, mas é muito valorizado pelas universidades americanas. E esta escola, normalmente as escolas têm uma oferta de não tão grande, e esta escola tem 17 disciplinas, ou seja, é uma gama muito grande de disciplinas. Tem também o AP Capstone Diploma, para aqueles que vocês conhecem o IB, o Diploma IB International Baccalaureate, que é considerado o padrão de ouro dos currículos de ensino secundário, ou seja, aquele mais valorizado pelas universidades. O AP Capstone é a versão americana, por assim dizer, concorrencial do IB, e o AP Capstone tem também as disciplinas que o IB tem de investigação e tem também um seminar. Ou seja, é um acrescento às próprias disciplinas AP e depois vai ser muito valorizado nas candidaturas à universidade. Este é o último slide, ou seja, eu espero ter-vos dado uma boa visão da escola, e eu gostaria de vos convidar para, primeiramente agradeço a vossa presença neste webinar, e tenho pena que não possamos ter contado com a escola, mas nós, como dizia, para aqueles que estiveram desde o início, vamos fazer um outro webinar no dia 8, mais voltado, que estaria em princípio mais programado, voltado para Brasil e México, e nós vamos juntar os nossos escritórios então de Portugal, de Espanha, da Hungria, Brasil e México, vamos juntá-los no dia 8, e vai estar aqui a escola deste lado, e vai ser a escola certamente a falar melhor e dar outras indicações que eu não consigo, mas espero ter feito um bom trabalho, e espero que tenham pelo menos despertado o vosso interesse em conhecer mais desta escola. Estamos abertos aos vossos inquéritos, se quiserem saber qual é o preço do ano letivo, se mais alguma questão sobre o diploma americano, sobre os exames nacionais, estão sempre à vontade de nos deixarem uma mensagem, ou um e-mail, ou um WhatsApp. Então vemo-nos no próximo dia 8, aqueles que quiserem conhecer um bocadinho melhor a escola. Muito obrigado então, muito boa tarde e até breve. Obrigado.